E como as dúvidas que circulam em volta desse assunto coronavírus são muitas, a doutora Joana veio até aqui, os nossos estúdios, e hoje divide a bancada comigo. Obrigada, doutora Joana, por vir até aqui. As grandes mídias, elas vêm divulgado a respeito de que tem casos de coronavírus na cidade de Mococa, que existe um confirmado. É novo, é o mesmo caso que já havia aparecido daquele laboratório particular que nós já noticiamos aqui na TV Direta. Oi, Carol, eu que agradeço a chance de esclarecer, as dúvidas. Então, esse caso é aquele que a gente já tinha anunciado aqui. Só que não vai ter mais uma contraprova lá no Adolfo Lutz, eles vão validar os laboratórios, isso ainda não foi feito. Então, é um caso, mas a gente divulgou dessa maneira, como um caso confirmado, porque a gente tem um resultado de exame na mão. E daí, e é o único que a gente tem. Então, a gente tem que alertar que o vírus está circulando e os processos todos estão demorando nesse momento de pandemia. É uma questão mais que nacional, uma questão mundial. Então, a gente resolveu divulgar dessa maneira para fazer um alerta mesmo de que o vírus já está, assim, entre nós. E, assim, a dificuldade de processar os exames pode dar uma falsa impressão de que está tudo muito tranquilo. E a gente não quer passar essa falsa impressão. Então, a gente quer alertar a população de que sim, tem esse caso. Ele não é um caso assim que não expôs a risco, porque ele já veio com sintomas de São Paulo, ficou isolado e logo fez o exame e não teve contato com ninguém daqui. Mas a gente sabe que teve muito esse movimento São Paulo, Mococa, nessas semanas de março. E quando o vírus já estava circulando em São Paulo, sem a gente saber exatamente onde. Então, é por isso que é importante ter esses alertas e divulgar, mas é o mesmo que a gente já tinha divulgado aqui. E nós tivemos também um óbito que a gente identificou lá na UPA, e foi feita a suspeita de Covid, embora não seja um quadro clínico típico, É uma mulher que teve uma insuficiência respiratória muito aguda e acabou evoluindo muito rapidamente para o óbito. Mas assim, na dúvida, não é um caso típico, mas na dúvida o exame foi colhido, a gente encaminhou o material para o Instituto Adolfo Lutz, então está aguardando o resultado e deve demorar. Então, enquanto isso, entra como um óbito suspeito, embora não seja um caso típico de evolução, como a gente tem lido aí a descrição. Doutora, nós estamos vindo de uma epidemia de dengue, que o coronavírus parece que só abafou, a Covid-19 aí deu uma disfarçada no assunto, mas é real, a dengue ela existe, ela já está, digamos assim, instalada na nossa cidade. E como é que estão os casos? A gente hoje divulgou um novo boletim com mais de 2.000 casos confirmados no sistema, 2.105, se não me engano, e é um número muito grande e está crescendo. Então, assim, a epidemia de dengue, ela não acabou, ela já está numa curva decrescente, a gente está vendo a diminuição do número de casos, mas ela não acabou, a epidemia não acabou e a pandemia do Covid-19 atropelou, vamos dizer assim, atropelou a questão da epidemia de dengue. Então, agora nós estamos com duas doenças que podem se confundir, inclusive laboratorialmente, se confundem nos sintomas. Então, lógico, a Covid-19 dá mais sintomas respiratórios e a dengue menos, mas elas podem se confundir. Então, assim, tecnicamente é uma complicação enorme para a gente, que está lá diante do paciente e tem que diferenciar esses dois casos, essas duas possibilidades de diagnóstico. A influenza está chegando também, porque é a sazonalidade. O que é a influenza? É a gripe comum. Então, a gripe está chegando, porque toda vez quando chega o inverno ela chega, e isso vamos dizer, normal, está dentro do esperado, mas ela já está vindo, a gente já sabe que também tem casos. Então, isso também faz uma confusão. Então, diante de um paciente com febre, nesse momento, eu tenho que pensar em gripe, eu tenho que pensar em Covid-19 e dengue, estando em Mococa. Então, é um leque que se abre, complicado, Muitas vezes a gente vai descobrir na evolução, os exames não são
específicos, então não tem um exame que vai nos salvar dessa dúvida. E a gente vai ver como evolui e aí a gente vai ter certeza, não, então teve mais tosse, então vou pensar mais no Covid, ou o nariz está escorrendo, vou pensar mais em gripe, ou pintou o corpo, embora o Covid também, infelizmente, também possa dar aquelas manchas no corpo, é mais raro, mas pode, mas normalmente quando pinta o corpo a gente vai pensar mais em dengue, enfim. Tá uma situação bem difícil para a gente da saúde. Então, os profissionais que estão lá na frente, diante do paciente, têm que colocar tudo isso na balança e determinar uma equação de qual que é a principal possibilidade para aquele paciente. Então, o melhor mesmo fazer você permaneça em casa, limpe o seu quintal, a gente vai conseguindo aí diminuir os focos de dengue e a pessoa também se previne nesse isolamento social necessário, que nesse momento é o que precisa ser feito e a gente vai informando a população também, conforme os assuntos forem se mudando, como a senhora mesmo disse, o tempo inteiro, as mudanças elas estão aí, né? Exatamente. Só mais um informe, né? A equipe de controle de endemias e os agentes comunitários de saúde, eles estão trabalhando. Então, essa semana em especial, eles estão trabalhando naquela região da Vila Carvalho, Santa Clara, Aparecida Descanso, o lado de lá do Rio, que é um local que a gente identificou que está tendo transmissão de dengue, então eles estão fazendo esse trabalho lá e em breve deve vir, a semana que vem provavelmente, aquele caminhonete com a nebulização, que é o trabalho que a gente está planejando para a semana que vem. Então isso na questão do combate à dengue. Então as coisas estão caminhando nos dois lados, né? Na preparação para a pandemia, quando ela se instalar aqui de uma forma mais intensa, né? Quando a gente vê que está tendo transmissão na comunidade, e também o combate à dengue, que é uma epidemia que já está instalada, está em declínio, mas ainda está deixando pessoas doentes, apresentando casos novos, então não acabou. É isso, pessoal. Doutora, muito obrigada. A nossa responsabilidade, como a gente sempre diz, é levar para você aí de casa um jornalismo sério, com informações em que são realmente verdadeiras. A gente sempre verifica a veracidade para chegar até a sua casa. Eu espero aí que tenha esclarecido as dúvidas que vêm surgindo e podem deixar com a gente que assim que tiver mais atualizações, a doutora Joana volta aqui e esclarece para você aí de casa. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, cara.